Doutor, vamos esperar só os outros dois avaliadores entrarem para que eu passe as instruções, mas algumas coisas eu já posso ir adiantando. Cada orador vai ter direito a 15 minutos de fala e depois mais 3 de réplica e tréplica. Então, os senhores vão poder fazer interpelações diretas a eles durante a sustentação oral de cada dupla, sobre qualquer aspecto de fatos, processo, tudo que tem a ver com o caso hipotético, e isso está dentro do tempo de fala deles. Se por acaso alguma pergunta for muito longa, eles podem pedir acréscimo, que fica a critério da mesa deliberar se eles merecem ou não esse acréscimo de tempo, certo? Como todos os polos foram recorrentes e recorridos, o ideal é que a palavra seja dada primeiramente àqueles que representam a parte que foi autora na ação originária, que é a dupla 125, de Salísia e Raniela. Mas aí eu faço a indicação para os senhores. O presidente da mesa vai ser o doutor Delorto, que entra já já. Ele disse que já está aqui entrando. E eu vou estar o tempo todo com vocês aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só sinalizar. E vou levantar também essas plaquinhas aqui quando faltarem 2 minutos para a fala final de cada um. Não o de tréplica e réplica, porque são só 3 minutos, mas essa fala dos 15 minutos, quando der 13 minutos, eu vou começar a sinalizar. Inclusive, se eles se prolongarem e os senhores acharem interessante interromper, fiquem à vontade, inclusive ajuda a comissão, para sinalizar que o orador já passou do tempo permitido, certo? Só um minuto. Eu deixei, inclusive, o meu WhatsApp aqui disponível no chat, se os senhores precisarem falar diretamente. Assim que eles entrarem, eu peço que os oradores indiquem como será dividido o tempo entre eles, porque serão 2 duplas. Então, eles vão dizer, fica a critério deles, como essa fala vai ser dividida, e é importante que esse tempo seja rigorosamente respeitado. Se eles dividiram entre 5 e 10, um tem que falar 5, o outro tem que falar 10. Isso é critério também de pontuação. Os senhores receberam o link e o nome de usuário com a senha para preencher os formulários, certo? Todas as opções de nota, toda a métrica está ali no formulário certinho, então acho que não vai ter grandes problemas, não. Laila, eu não recebi no meu e-mail, tu poderias mandar, encaminhar? Sim, agora. Você pode me dizer seu e-mail, por favor, doutora? LHM Coelho Sim, 22 sim, @gmail.com. vou enviar agora. Alô, bom dia, Laila. Bom dia, doutor Cláudio, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu já adiantei algumas instruções. Deixa eu só enviar aqui para a doutora Lavínia. Acabei Eu de deixo enviar, aqui com o doutora. TRE ou tiro o TRE do meu fundo de tela? Pode deixar o TRE no seu fundo de tela. Tá bom. Doutor, como eu havia informado e pedido gentilmente, eu espero que o senhor não tenha me achado inconveniente, o senhor será o presidente de mesa hoje, certo? Sim. Então, funciona como uma sessão normal. Inclusive, eu fico até constrangida que eu estou diante de 3 juízes dizendo como funciona uma sessão normal. Me perdoem qualquer abuso, pelo amor de Deus. Mas
enfim, vamos apregoar o processo, que não tem um número, né? É só uma simulação, e a gente abre a sessão, e como todos são recorrentes e recorridos, né, o ideal é que a palavra comece com quem foi o autor da ação originária, que hoje vai ser a dupla 125, da Raniela e Salísia, mas eu faço a indicação. E isso eu vou pedir para que elas indiquem, para que as duas duplas indiquem, assim que começarem, que a gente abrir a sessão, eles vão indicar como vai estar dividido o tempo entre eles. Cada dupla possui 15 minutos, então eles vão dizer como é que esse tempo vai ser dividido entre os oradores, e isso vai ter que ser rigorosamente respeitado. Inclusive, aos 13 minutos de fala, eu vou levantar uma plaquinha dizendo que faltam 2 minutos. Inclusive, se eles se excederem e o senhor quiser interpelar nesse sentido, o tempo acabou, sintam-se à vontade. E lembrando que os senhores podem fazer questionamentos diretos acerca do caso hipotético, tanto questão fática, quanto algum ponto que pareça obscuro, questões processuais atinentes ao caso. E o tempo de resposta está dentro desse tempo deles de 15 minutos de fala, mas se a pergunta por acaso for longa, eles podem pedir um acréscimo de tempo e fica a critério da mesa deliberar se eles merecem ou não, se eles fazem jus ou não a esse tempo. E depois das considerações das duas duplas e da intervenção dos juízes, eles vão ter 3 minutos de réplica e tréplica. Certo? Entendi. E as avaliações vão ser feitas naquele site, que eu já enviei o site e o nome de usuário e senha para todos, e são 2 formulários, tá? Lá tem os 2 campos, equipe 1 e equipe 2. E cada equipe... Eu já entrei aqui, já vi. Perfeito. Porque são 2 equipes e cada uma... Eu tenho que preencher aqueles dados também com os nomes das pessoas, tudo isso? Sim, mas eu vou indicar aqui no chat, posso mandar para o senhor também via WhatsApp, os nomes... Aí pede aqui, equipe 1, nome do orador 1. Isso. Nome do orador 2. O orador 1 vai ser aquele que... Número de identificação da equipe, data da realização e hora da realização da rodada. Isso. Eu posso mandar para o senhor por WhatsApp todas essas informações. Assim que elas se apresentarem, eu já envio o número da equipe, nome de cada orador para ser inserido no formulário. Tá, eu fiquei com outra dúvida, Laila. Sim, pois não. Com relação, nós estamos julgando, então, os 2 ROs, né, no TSE. Isso. O primeiro RO é o RO dos irmãos José e João Silva, pelo escritório Peron e Simon. Isso. Então, essa dupla é a 125. Não, essa dupla é a... Só um minuto. Então, nós vamos começar pelo Carlos Cunha, Marcos Costa e Partido Comunista. Exatamente, a 125 é essa. Tá bom. Então, eles vão falar primeiro. Exato. Tá. Muito obrigada. A outra é a 248. 248, ok. Que é os irmãos José e João Silva, o escritório é Peron e Simon. Isso, exatamente. Okay. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Gabriel. Olá. Gabriel é um dos oradores da dupla 248, certo? Tá, ok. Prazer. Desembargador Cláudio, bom dia, doutora Lavínia, doutor Roberto, é Marcelo Vaik aqui da coordenação da Abradep. Bom dia. Bom dia. Tenho que agradecer a vocês 3 pela disponibilidade, né, por acreditar nesse projeto, né, nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Para a gente é uma honra danada. E a doutora Vânia mandando um abraço especial ao senhor, doutor Cláudio. Daqui a pouco ela vem... Ela é minha amiga querida de longos anos de magistério. Eu tenho a honra de ter sido orientando dela no doutorado, lá aqui da UERJ. Ela é brilhante. Um abraço para ela também. E agradecer muito, em nome de todos aqui da Abradep, do IPRAD, da Escola Judiciária Eleitoral do TSE e também do Conselho Federal da OAB. Muito obrigado, viu? Eu vou deixá-los à vontade aqui, eu só estou como espectador hoje, desembargador. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Fortíssimo abraço, doutora Lavínia, doutor Roberto, obrigado por todos aí, viu? Muito obrigado. Nosso colega da comissão organizadora, Daniel, vai entrar agora também. Vai nos ajudar a conduzir a sessão. Mas a interação é essencialmente entre juízes e oradores, mas estamos aqui para qualquer suporte. Eu estava no celular, eu não estava vendo os outros que já estão na sala, doutora Lavínia e doutor Roberto. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Laila, Pois não, doutor? fiquei com outra dúvida com relação ao vídeo. Certo. Esse vídeo foi encaminhado? Eu não recebi. Não. O vídeo ele não é essencial para a atuação dos avaliadores nas rodadas orais. Os vídeos chegaram depois porque eles ajudam na composição da nota global, que uma parte vem das sustentações orais, a outra dos memoriais e a outra dos vídeos. Inclusive, os vídeos eles têm a finalidade de que os oradores possam ter uma performance solo, para que eles sejam avaliados também sozinhos, que nos vídeos cada um gravou um, mas a gente vai encaminhar posteriormente. Então, nessa avaliação que a gente faz agora, não leva em consideração nada disso. Nada disso. Só a performance de agora mesmo, a arguição oral, do momento. Esse é outro critério, inclusive. Assim. Vai ser dispensado o relatório, não é isso, Laila? O relator Sim. do processo vai dispensar o relatório, né? Já posso dizer isso também. Sim, por favor. Só aguardando a entrada da outra dupla, eu pedi que elas entrassem 9 em ponto, porque elas até chegaram antes, mas como a gente ia ter uma pequena reunião entre os avaliadores, eu pedi para que elas saíssem para entrar às 9 em ponto. Mas elas foram Tá, pontuais. sem problema. Bom dia, Raniela, tudo bem? Bom dia, doutora, tudo bom? Tudo bem. Você pode dizer a Salísia, por favor, que ela já pode voltar para a sala, que ela entrou antes de todo mundo e pedi para ela sair um pouquinho. Não, tudo bem, já vou informá-la. Obrigada. A professora Alessandra acabou de se conectar, é orientadora de uma das equipes, e as equipes que têm um coach ou orientador vão poder estar presentes também, certo, na nossa sessão, e a outra pessoa que está presente é a Monique, que trabalha com a gente na comissão organizadora. Só para os senhores entenderem um pouco do público aqui, quem é que está na sala com a gente. Então, últimas considerações em relação aos competidores, certo? Vocês precisam indicar como a fala o tempo de fala vai ser dividido entre os oradores, certo? Só um minuto. Em relação à fala inicial de 15 minutos, vocês indicam quem começa falando e como o tempo vai estar dividido, e quem fará a réplica ou tréplica, a depender do caso, do polo que a dupla esteja ocupando, porque como são só 3 minutos, não vai caber divisão, certo? Só uma pessoa fará.
Então, equipe 125, Salísia e Raniela, quem começará falando e como o tempo será dividido? Doutora, eu vou começar a exposição e o tempo será dividido de maneira igual entre mim e a Salísia. Então, ficarão cerca de 7 minutos para cada uma. Isso. Não dá tempo integral. E quem fará... Tem que ser fechado, porque vai ter cronômetro. 7 minutos para cada um. Ela tem O tempo vai ser fechado porque tem cronômetro, certo? Então, se é metade para cada uma, serão 7 minutos e meio para cada uma. Ok. E quem vai fazer a réplica? A Salísia. Salísia fará a réplica. Equipe 248, Sim, quem começa? eu que começarei, Gabriel Costa. E como o tempo vai ser dividido, Gabriel? Gabriel Costa. O tempo também vai ser, também vai ser dividido igualmente. 7 minutos e meio, então, para Gabriel Costa, 7 minutos e meio para Gabriel Vitor. Quem fará a tréplica? Eu, Gabriel Costa. Ok. Para os avaliadores, eu vou colocar as informações no chat acerca do nome dos competidores e o número das equipes para o preenchimento das fichas, ok? Só um minuto. Só mais um minuto que já começaremos, certo? Só conferindo as informações.
Pronto, podemos começar. Doutor Cláudio, pode iniciar a sessão, por favor. Bem, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão do Tribunal Superior Eleitoral do dia 20 de julho de 2023 para o julgamento dos recursos ordinários apresentados por Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista, representados pelo escritório Pinheiro e Duque Advogados Associados, e, em conjunto, o julgamento do recurso ordinário dos irmãos José Silva e João Silva, representados pelo escritório Peron e Simon Advogados Associados. Tendo em vista que o relatório de ambos os recursos está lançado nos autos, os senhores advogados já se manifestaram no sentido de que não há necessidade da leitura desse relatório, eu passo a palavra aos representantes de Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista, escritório Pinheira e Duque Advogados Associados, para a sua sustentação. Em primeiro lugar, falará a doutora Raniela Leal. Com a palavra, doutora. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, pessoa na qual eu cumprimento todos os demais ministros dessa corte. Em política, tudo pode. O que não pode, de jeito nenhum, é perder a eleição. Esse brocado popular, senhores ministros, demonstra o desprezo pela igualdade de condições entre os candidatos, em que acham que tudo pode por vencer a disputa eleitoral. E é exatamente sobre isso que viemos falar neste dia. Diante de tantos fatos graves, e aqui eu cito que nestes autos constam no mínimo 21 fatos graves praticados pelos candidatos, nós precisamos e separamos 4 pontos importantes e necessários para o convencimento e interpretação no julgamento de Vossas Excelências. Portanto, eu passarei para a exposição de dois momentos e a doutora Salísia para os 2 próximos momentos. O recurso que compõe o caso em tela, Excelências, trata-se do recurso ordinário interposto por Carlos Cunha, Marcos Rocha e o Partido Comunista. E as diversas ações propostas que compõem o caso em tela, elas guardam uma ampla conexão entre si, e por compartilharem de uma mesma cadeia de eventos, conforme a disposição do artigo 55 do CPC e 96B da Lei das Eleições, e inclusive conforme jurisprudência já consolidada desta Corte, no caso que ficou conhecido como chapa Dilma Temer, devem ser analisados pelo conjunto da obra. Portanto, Excelências, passarei pela exposição do primeiro momento, que é a cassação do mandato dos candidatos pela prática do abuso do poder econômico. Podemos observar nos autos que, para se ter a ideia, a comprovação é claramente demonstrada do ilícito praticado. Os candidatos, logo no primeiro semestre de 2022, realizaram 75 eventos presenciais abertos ao público, realizados tanto em ambiente público quanto em ambiente privado, em restaurantes, em praças e rádios. Excelências, além disso, os candidatos contrataram empresa de marketing especializada e com o único objetivo de promover a candidatura dos candidatos logo no primeiro semestre de 2022. E, para ser mais exata, a candidatura foi promovida logo em 10 de janeiro de 2022, senhores. E, além disso, essa empresa de assessoria especializada promoveu a edição de diversos vídeos compartilhando nas maiores redes sociais do mundo, com o único objetivo de ter o apoio e o voto de eleitores. Conforme podemos observar, essa corte já se debruçou sobre essa temática, com um processo de relatoria do excelentíssimo ministro senhor Og Fernandes, no caso que ficou conhecido como da senadora Selma Arruda, o RO, que teve como número 06016-1619 do Mato Grosso, onde que a senadora praticou os mesmos atos que os senhores Silva. Observem, excelências, nos autos do caso da senadora Selma Arruda, a senadora contratou empresa de marketing com o único objetivo de lançar sua pré-candidatura no período pré-eleitoral. E para esse caso, ora em análise,
O único remédio rescisório foi a cassação de mandato da até então senadora. Além disso, excelências, consta nos autos provas da realização da reunião religiosa no Centro Espírita, onde o líder religioso clamou a seus fiéis que votassem nos candidatos. E observem, excelências, podemos observar na cópia dos vídeos que os candidatos estavam presentes na reunião, assentindo com a prática. Nós podemos observar nos autos, conforme prova que consta em anexo, a demonstração do ilícito, excelências, seja pela prestação de contas juntadas pelos próprios senhores Silva, que demonstram verdadeiros gastos eleitorais logo no primeiro semestre de 2022, seja pelo relatório do Ministério Público, que demonstra que esses gastos eleitorais, no período pré-eleitoral, foram 2 vezes maiores que o período de campanha. Além disso, como eu já citei, há cópia de todos os vídeos da divulgação com o único objetivo de obter apoio e voto dos eleitores. Senhores, quando há a presença e acumulação do abuso do poder econômico e o abuso do poder religioso, o único remédio rescisório para a maculação do pleito é a cassação de mandatos, conforme essa corte, mais uma vez, já se debruçou sobre a temática, com um processo de relatoria da excelentíssima ministra Rosa Weber. Senhores, observem, os candidatos furaram a linha de largada e macularam o pleito eleitoral, que não nos restam dúvida pela cassação de mandatos, motivo pelo qual se requer pela manutenção do acordo proferido pelo TRE do Paraná e a manutenção da cassação de mandatos dos candidatos. O segundo momento, excelências, aqui tratamos do uso indevido dos meios de comunicação. Podemos observar que os candidatos, senhores Silva, não observaram a igualdade de condições entre os candidatos. Na verdade, atuaram de maneira completamente aversa a essa previsão constitucional e eleitoral. E podemos observar isso por 2 momentos, senhores. O primeiro momento, pelo disparo de mensagens em massa que demonstraram verdadeiro efeito viral e, inclusive, com informações que eram sabidamente inverídicas, o que se comprova pela legislação eleitoral que há constatações, inclusive, de crime. E, além disso, excelências, essas mensagens foram disparadas nas maiores redes sociais e ainda com o único objetivo, mais uma vez, de obter apoio e voto dos candidatos. Excelência, e o segundo motivo... Pois não, doutor Cláudio. Qual seria efetivamente o interesse recursal dos seus clientes, tendo em vista que já foi determinado pelo TRE do Paraná a cassação dos mandatos e a inelegibilidade? Não sei se algum dos outros membros da banca gostariam de alguma arguição nesse sentido. Posso responder ao doutor, senhor Cláudio? Acho que pode. Pois não, com a palavra, doutora. Doutor Cláudio, o nosso interesse recursal é pelo acolhimento das preliminares quanto à prova que foi de maneira indevida considerada ilícita pela arrecadação ilícita de sufrágio, que não há que se falar em ilicitude, e a doutora Salísia, ela vai expor os motivos para essa determinação, esse acolhimento. E o segundo motivo, excelência, que é a segunda preliminar, pela desnecessidade do litisconsórcio passivo necessário, entre tanto o gerente do restaurante do senhor João Silva, quanto com o líder religioso, porque não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário neste caso, porque os dois foram meros mandatários. Respondi, Vossa Excelência? Portanto, dando continuidade à minha fala,
Houve, inclusive, o segundo momento, o tratamento privilegiado do candidato senhor João Silva, o candidato a governador do estado do Paraná, tendo em vista que a rádio de propriedade da família Silva proporcionou que o candidato realizasse muito mais entrevistas do que os demais candidatos. Observe, Excelência, não há que se falar em qualquer alegação de proporcionalidade. Há efetiva comprovação nos autos, conforme provas que podemos observar, das inúmeras mensagens que foram juntadas, dos vídeos que comprovam esse disparo e essas entrevistas que foram realizadas. E, além disso, aqui eu ressalto o voto do excelentíssimo ministro Dr. Admar Gonzaga, no RESP 351/17, e que quando há o uso indevido, a configuração do uso indevido dos meios de comunicação e, inclusive, com a acumulação do efeito viral, deve sim promover a cassação de mandatos. Motivo pelo qual se requer a manutenção do acordo proferido pelo TRE do Paraná e a manutenção da cassação dos candidatos. Como eu falei, diante de tantos fatos graves, é necessário que a gente possa nos debruçar sobre mais 2 pontos que a doutora Salísia dará continuidade. Pois bem, excelências, começo aqui a minha exposição, primeiramente tratando da capitulação do artigo 30A da Lei das Eleições, que visa basicamente garantir a proteção contra a arrecadação e gastos ilícitos de recursos eleitorais. Há nos autos, no mínimo, 4 momentos, excelências, que comprovam a ocorrência desse ilícito. O primeiro deles é pelo trânsito de recursos fora da conta de campanha. O segundo momento, por esse mesmo trânsito, em momento anterior à expedição do CNPJ. Num terceiro momento, pela doação de pessoa jurídica. E num quarto momento também, pela extrapolação do teto de gastos feitos na campanha pelo senhor Silva. As provas que norteiam essa afirmação são basicamente 2, e aqui eu vos falo, que são a confissão tácita feita pelos irmãos Silva a partir da prestação de contas apresentada em momento anterior ao registro de candidatura, e no segundo momento o relatório consubstanciado feito pelo Ministério Público Eleitoral, que demonstrou cabalmente o gasto exacerbado pelos irmãos, sendo 2 vezes mais no período de pré-campanha do que na própria campanha em si. Neste ponto, eu ressalto aos senhores que esses fatos foram devidamente narrados pela interposição da AIME e que é princípio basilar da teoria geral do processo, que o juiz não está adstrito à capitulação dos fatos, aliás, ele não está adstrito à capitulação do artigo, mas aos fatos. E é, inclusive, esse o entendimento pacífico dessa corte, quando do voto de relatoria do ministro Herban Benjamin, no agravo em RESP número 14.7064, em que ele diz que, aqui transcrevo, nas ações eleitorais prevalece o princípio da ratio petendi substancial, sendo irrelevante a capitulação jurídica dada pelas partes aos fatos constantes na inicial, cabendo ao juiz fazer tal subsunção. Sendo assim, excelências, resta configurada a prática do ilícito contido no artigo 30A da Lei das Eleições e sendo a medida que se impõe a cassação dos recorridos. Por fim, não menos importante, trato aqui de mais um fato que isolamos de forma didática apenas para a exposição dos fatos, mas que guardam ampla conexão com todos os outros que foram falados aqui, que é a ocorrência do ilícito contido no artigo
41A da Lei das Eleições, que trata da captação ilícita de sufrágio. Temos 2 momentos nos autos que demonstram a ocorrência desse ilícito. Primeiro é a realização no restaurante do senhor João Silva, de reunião em que o candidato oferece em troca de votos cargos no governo, caso seja eleito, e também em um segundo momento em criar a promessa de vantagens pessoal feita pelo cabo eleitoral do senhor João Silva, que era o gerente do seu restaurante, a um de seus funcionários. As provas constantes que embasam essa colocação são basicamente 2. A gente tem um termo muito robusto produzido por um dos funcionários que esteve presente nessa reunião feita no restaurante do senhor João Silva, e também temos a gravação produzida por um dos interlocutores participantes da conversa com o cabo eleitoral de João Silva e ele próprio que recebeu essa promessa de vantagem. E aqui, Excelência, eu poderia transcrever para os senhores o entendimento dessa corte, que está estritamente alinhado ao entendimento do STF com relação à licitude das provas apresentadas aos autos. Mas aqui eu deixo de fazê-lo para apresentar-lhes. Tudo bem? Doutora Salícia, gostaria de, antes da senhora passar para o tópico seguinte, que a senhora falasse um pouco sobre essa questão do litisconsórcio passivo com o gerente do restaurante do João Silva e também com o presidente do Centro Espírita, que foi também... então, se a senhora puder, que essa questão é importante, principalmente sobre esse pedido de reconhecimento de abuso de poder religioso. Não sei se os outros membros da corte gostariam de agregar algum dado ou alguma questão. Obrigado, desembargador, mas eu aguardo a resposta da arguida. Claro. Obrigada pela pergunta, Excelência. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa acusação entende que não há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário no caso dos autos, por não serem preenchidos os requisitos legais formulados no artigo 114 do CPC. Não há qualquer imposição legal que acredite a necessidade da formação desse litisconsórcio. Se respondi, continuo a minha explanação dizendo que, ao invés de trazer aqui a jurisprudência que trata da licitude da prova constada aos autos, eu faço uma reflexão, trago uma reflexão aos senhores. A captação ilícita de sufrágio não acontece em cima de um trio elétrico. A captação ilícita de sufrágio não acontece à luz do dia. A captação ilícita de sufrágio é um crime que acontece de forma muito sutil. O candidato, ele se vale de momentos mais sombrios para fazer tal promessa. Obviamente porque ele não pretende que isso seja descoberto. Então, descreditar prova robusta como a existente nos autos é corroborar com o entendimento de que pessoas como o senhor João Silva, os senhores Silvas acreditam de que é possível, ainda que minimamente, comprar a democracia brasileira. Dessa forma, eu encerro a minha fala dizendo que a única medida que existente nos autos em relação a esse ilícito é a cassação de mandato. Nesse ponto, o acórdão deve ser reformado para acolher tal preliminar. No mais, senhores, eu acredito que aqui expusemos o suficiente para requerer que seja mantida a cassação de mandato dos requeridos e que sejam conhecidos os outros ilícitos, bem como determinada a realização de novas eleições para que nós tenhamos o restabelecimento da normalidade e do reequilíbrio na disputa eleitoral.
Agradeço a sustentação das ilustres advogadas, doutora Raniela Leal e doutora Salídia Peixoto, e vamos ouvir agora os representantes dos irmãos José Silva e João Silva. Para uso da palavra, em primeiro lugar, o doutor Gabriel Costa. Excelências, competidores, faço uma breve interrupção aqui para trazer um esclarecimento. Peço aos oradores que tenham cautela quanto ao uso do tempo, conforme fixado no início da rodada, de modo que, ao final do tempo, eventual prorrogação deve ser solicitada expressamente ao presidente do painel e, não havendo solicitação ou havendo solicitação que não seja deferida, a fala será interrompida ao final do tempo. Tendo em vista que houve um acréscimo de 1 minuto na fala da primeira oradora, esse minuto será acrescido ao tempo ordinário, né, que passa a ser de 16 minutos, da segunda equipe, a equipe 248. Peço desculpas pela breve interrupção, são esses esclarecimentos. Boa rodada a todos. Grato. Bom, saudações, excelentíssimos ministros dessa corte, saudações, colegas. Eu me chamo Gabriel Costa. Como dito, falarei por 8 minutos e meio agora com essa nova informação, basicamente sobre a reunião de demandas, a captação de sufrágio e o abuso de poder. Meu colega, que se chama Gabriel Vitor, falará pelo mesmo tempo e, de início, é importante dizer que em 2020 não é mais possível desconsiderar um processo eleitoral válido e com uma confirmação popular muito considerável, com base em brocados já superados, né, no direito eleitoral. Mas, nesse sentido ainda, é importante apontar as inferências e informações errôneas sobre o caso no memorial e na fala da parte contrária. Contestamos especialmente os trechos no parágrafo 7º, onde afirmam ter ocorrido participação direta e anuência dos candidatos no compartilhamento de mensagens falsas, quando, inclusive, a formulação do pedido era de que eles eram beneficiários da conduta, e também os parágrafos 10, 13, 17 e 36 do memorial, nos quais apresentam especificação de gastos durante esse período eleitoral, que não consta no caso. Então, ao longo do caso, a gente vê menções à semelhança com o caso da Selma Arruda, por exemplo. E no caso da Selma Arruda, houve uma contratação de diversos serviços. No nosso caso, houve a contratação de uma empresa de marketing no início do ano para fazer um vídeo. Então, ao longo do caso, a gente consegue observar que as provas que são chamadas de robustas também podem ser questionadas nesse aspecto e irão ser. Bom, superada essa questão, inicio a argumentação sobre o vício de nulidade processual insanável, relativo à reunião de demandas sob o artigo 96b da Lei de Eleições. Primeiramente, esse dispositivo padece de inconstitucionalidade formal, por violação ao artigo 121 da Constituição Federal, já que foi inserido no Código Eleitoral por lei ordinária e não por lei complementar, como já reconhecido e determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, o artigo determina que serão reunidas as demandas sobre o mesmo fato. Contudo, no caso presente, cada uma das ações reunidas tratava sobre um fato diferente, bem distinto do que os nossos colegas apresentaram, falando sobre uma narrativa fática que se conecta à exigência da conexão do 96b, é o mesmo fato, é tratar do mesmo fato, é possibilitar que a justiça não tome decisões distintas sobre a mesma questão. Bom, ainda assim, para exemplificar, cada uma das ações, né, trata de um fato diferente. Então, temos a interação entre o candidato e seus funcionários em uma das ações. Temos o disparo de notícias falsas por eleitores em outra das ações. E a participação dos candidatos em cerimônia religiosa, por exemplo. Então, vemos que, de fato, são bem diferentes e é importante falar disso porque a própria acusação reconhece que a reunião das demandas foi essencial para esse resultado gravoso para os candidatos legitimamente eleitos. De qualquer forma, uma vez que se permita esse tipo de reunião, abre espaço para o que o doutrinador Rodrigo Zílio chama de ajuizamento de ações em branco, que é como uma estratégia em que ações sem um conteúdo probatório realmente
forte e capaz de levar ao sucesso, são ajuizados em conjunto para depois serem acumuladas e julgadas pelo conjunto da obra. Mas, por fim, há também de ter sido arguída suspeição do corregedor relator por amizade íntima com o candidato Marcos Rocha. Ao invés de suspender o processo, como impõe o artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Civil, o corregedor deixou de proceder sobre a questão e, no dia seguinte, Marcos Rocha solicitou o julgamento pelo conjunto da obra. Após a diplomação dos recorrentes, o corregedor reuniu a AIME com as AIGES e só então analisou a questão da suspeição, afastando-a. Ocorre que era competência exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgar a exceção de suspeição, de acordo com o artigo 29, inciso 1, a linha C do Código Eleitoral, o que reforça a ideia de nulidade processual insanável e fortalece os indícios de suspeição. Houve prejuízo, inclusive, e deve ser considerado, uma vez que, assim como apontado no memorial da outra parte, a reunião de demandas possibilitou o julgamento conveniente de várias ações que, individualmente, seriam mal sucedidas. Já em relação à captação ilícita de sufrágio, merece manutenção a decisão do relator, uma vez que a gravação ambiental, em ambiente profissional fechado, no qual há expectativa de reserva, fere o direito à privacidade, de acordo com o entendimento da doutrina de Guilherme Barcelos e presente no livro Direito Processual Eleitoral, da coordenadoria do ministro Luiz Fux. Além disso, a gravação ambiental foi realizada mediante induzimento do gerente pelo funcionário, uma vez que, após debaterem questões técnicas do restaurante, o próprio funcionário indagou o gerente sobre melhorias decorrentes da eleição. E, além disso, foi o próprio funcionário quem disse que conseguiria votos para o candidato, provocações que o gerente respondeu de forma genérica e evasiva. Constatando o induzimento, a outra gravação ambiental, feita da reunião do candidato com os seus funcionários, perde o valor probatório por estar contaminada. Como decidiu esse Tribunal Superior no julgamento do... Sim, senhor. Não, fazer antes de senhor avançar, já falou sobre essa questão da suspeição e da nulidade decorrente da reunião das ações. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão de equiparação de redes sociais a meios de comunicação. Não sei se os outros membros da Corte gostariam também de ter algum comentário sobre esse ponto. Perdão, uma falha técnica. Bom, em relação à consideração dos meios de comunicação e a inclusão das redes sociais como Facebook, WhatsApp, há decisões nos dois sentidos. Algumas decisões acolhem essas redes sociais como meios de comunicação social para os efeitos das consequências jurídicas, mas outras não acolhem porque existem diferenças essenciais entre essas redes sociais atuais e os meios de comunicação mais tradicionais que nós conhecemos, uma vez que esses meios de comunicação poderiam ser influenciados diretamente, muito mais facilmente, por quaisquer candidatos ou participantes do processo eleitoral, enquanto que as redes sociais têm um acesso amplo e basicamente irrestrito a todos, oferecendo inclusive a igualdade de oportunidade em relação a qualquer candidato que deseje utilizá-la. E nesse sentido, defendemos que as redes sociais não devem ser tratadas da mesma forma e tal discussão deve ser feita com muito mais cuidado do que pelo conjunto da obra. Satisfaz, Vossa Excelência? Perfeito, doutor. Pode prosseguir, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Então, seguindo em frente, a gente já falou sobre o induzimento e vamos voltar agora em relação às outras provas. Uma vez que essa prova ficou contaminada, de acordo com o precedente do RE 33793, em caso de diversas provas produzidas por pessoa considerada suspeita e que, inclusive, teria induzido outros e se utilizado de gravação ambiental, eles dizem, e eu cito, a contaminação é inexorável, pois a suspeição não é da prova, é da pessoa. Diante disso,
O termo de declarações que resta como prova testemunhal exclusiva se encaixa nos termos do artigo 368-A do Código Eleitoral, inapto como meio de prova, portanto, a fundamentar uma condenação por captação ilícita de sufrágio. Quanto ao abuso de poder religioso, entendemos ser indispensável o litisconsórcio passivo. Além disso, e diferente do quanto alegado nos argumentos escritos da outra parte, os recorrentes se encontravam na plateia, sem ocupar local de destaque, e permaneceram imóveis perante o discurso favorável do presidente do Centro Espírita, que inclusive não fez pedido expresso de voto. Então, todas essas informações são apresentadas de uma forma completamente distinta na argumentação escrita e, portanto, pontuamos nessa oportunidade. Por fim, sobre o abuso de poder econômico, iniciando, não há de se entender que a alegada extrapolação do limite de gastos Vamos dar prosseguimento, então, ao julgamento, ouvindo o doutor Gabriel Vitor. Saudações, excelentíssimos ministros da Corte. Bom dia. Meu nome é Gabriel Vitor e eu vou abordar os temas atinentes à ocorrência da propaganda antecipada, o abuso do poder econômico por gastos de pré-campanha e o uso indevido das redes sociais. Sobre a propaganda antecipada, frisamos que a Lei das Eleições dispôs expressamente que a propaganda antecipada só ficaria configurada caso houvesse pedido explícito de voto. O TRE, no acórdão proferido, reconhece que não existiu o pedido explícito. Dessa forma, decidir que houve uma propaganda antecipada afronta diretamente o artigo 36A da Lei das Eleições, além de contrariar a jurisprudência da própria Corte. No agravo regimental sob a relatoria do ministro Tarcísio Vieira, fica bem explícito isso. Ele fala: a interpretação do termo pedido explícito de voto precisa ser o mais literal possível, abarcando-se tão somente manifestações cuja semântica seja idêntica à de um pedido, tais como as famosas palavras mágicas, vote em, eleja, apoie, o que não ocorreu no nosso caso concreto. Ademais, diferentemente do que foi trazido pela parte contrária, os atos praticados pelos candidatos em pré-campanha orientam-se exatamente pela teologia do artigo 36A. O principal objetivo de suas manifestações foi a divulgação de suas pré-campanhas e da mensagem acerca da nova política. Não foi de fazer propaganda, foi apenas fazer a democracia de acordo com a legislação estabelece. Frise também que é necessário contestar a comatação da figura abuso de poder econômico, pelas alegações de gastos excessivos na pré-campanha eleitoral, já que os gastos não foram excessivos. Veja bem, a acusação vem trazendo que os recorrentes gastaram na pré-campanha o dobro do que gastaram no período da campanha propriamente dito. Porém, é necessário frisar de que o período da pré-campanha foi 6 vezes mais longo que o período da campanha em si. Os recorrentes gastaram, na verdade, cerca de 3 vezes menos, quando considerada a proporção de gastos por mês. Outro quesito importante de salientar é a questão dos eventos. 75 eventos foram espalhados ao longo de 6 meses. O Paraná possui 399 municípios. Se eles quisessem fazer um evento por cada município, não teria alcançado nem mesmo 25% dos municípios que tem o estado. Uma outra falácia que também foi proferida é quando se reclama acerca da rádio local que deu ao candidato João Silva 60 minutos a mais. Primeiramente, é necessário considerar de que foi uma entrevista, não uma propaganda eleitoral. E temos 10 minutos a mais de rádio por mês, quando considerado o tempo diluído entre os 6 meses. Vossas Excelências acreditam mesmo que 10 minutos a mais de rádio por mês, por 6 meses, é algo que desequilibraria o pleito eleitoral? A acusação também vai trazer no seu memorial escrito números exorbitantes para tentar provar algo que não tem fundamentação nenhuma. Comparar o valor de transmissão na Rede Globo com a rádio local apenas atesta que o fato ocorrido não tem em si lesividade alguma. Ademais, a acusação afirma que os recorrentes praticaram o uso indevido dos meios de comunicação e comparam com o caso da senadora Selma Arruda, como foi falado pelo meu colega. Contudo, os fatos de ambos não são comparáveis. Vide que, para condenar a senadora, o uso dos meios de comunicação foram considerados a realização de gastos eleitorais, a realização de gastos eleitorais em valor
considerável com marketing. Na decisão é dito que foram feitas produções de vídeos, jingles, vinhetas, criação de conceito e logomarca, bem como a finalização de artes para adesivos, banners, faixas, bandeiras, fundo de palco, panfletos, santinhos, santão e preguinhas. De todos esses fatos, o único que foi realizado pelos nossos clientes é o que se atinge à produção de vídeo, algo que é lícito e possível, vide toda a nossa legislação da lei eleitoral e atendendo aos requisitos. Portanto, considerando tudo isso, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, se não houve a propaganda antecipada, porque não houve o pedido explícito de votos, não podemos falar que houve um gasto excessivo com propaganda, como a acusação quer fazer parecer. Tanto não houve esses gastos excessivos ou qualquer coisa em excesso que a acusação teve que distorcer os números para tentar colar o caso. Também não podemos dizer que a pré-campanha teve que distorcer, que a acusação teve que distorcer números para colar o caso. Desculpa. Também não podemos dizer que a pré-campanha dos recorrentes foi abusiva, já que eles apenas divulgaram seus projetos políticos, algo que está dentro da teologia do artigo 36A, principalmente no CAPT. Ele afirma exatamente isso, que a vinculação da nova política é um exercício legítimo da participação democrática dos deputados no pleito eleitoral. Eles podiam fazer isso. E é uma opção do legislador considerar que isso não vai causar um impacto no pleito eleitoral. Os recorrentes, na verdade, contribuíram para a arena pública fosse reavivada. Eles despertaram na população, como a gente vai dizer mais além, contribuindo para que a arena pública fosse realizada. Eles despertam na população o espírito de cidadania republicana da democracia clássica, a participação, o debate e o engajamento. Doutor Gabriel Vitor, por favor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acolheu o pedido do Ministério Público no sentido de dar eficácia imediata ao acórdão com a cassação do mandato. Eu gostaria que o senhor abordasse um pouco também esse tema. Não sei se os demais membros da Corte gostariam também de agregar algum ponto. Acho que o senhor pode prosseguir, então. Bom, no que tange a esse aspecto, em relação à defesa, nós consideramos que isso não poderia ter acontecido, vide que, como falou meu colega, houve uma reunião de diversos fatos com baixa levisidade para tentar fazer uma ação jurídica em branco, para tentar protocolar essa ação eleitoral em branco, e se considerando que essa ação eleitoral em branco foi combinada de diversos fatores que não tem esse potencial lesivo, como a gente está tentando demonstrar aqui, não deveria ser considerado o pedido acerca da... Me perdoe, esqueci agora. Mas o pedido realizado da imediata da decisão. Satisfez a pergunta? Dando continuação, o TRE considera que ocorreu um suposto uso indevido dos meios de comunicação. Contudo, tal condenação possui uma fundamentação frágil, por duas razões principais. O compartilhamento de mensagens em massa pelos eleitores não configura o uso indevido dos meios de comunicação, e mesmo que configurasse, os recorrentes, como foi considerado na própria decisão, foram meramente beneficiários. Sobre o primeiro ponto, os eleitores fizeram tão somente o que os cidadãos em qualquer país democrático deveriam fazer em época de pré-campanha: compartilhar informações, mensagens, críticas e apoios. Eles debateram. Não houve nenhum tipo de mensagem em massa disparado por robôs ou bots, como a acusação vem trazendo no seu memorial. Não houve sequer o impulsionamento de tais publicações. Essas informações são falsas. Houve um compartilhamento da mensagem dos eleitores sobre algo que é bastante normal nos dias de hoje. A acusação reclama sobre a questão da viralização. Porém, pensem bem, o que hoje em dia não se torna viral? O uso indevido de um meio de comunicação deveria pressupor o uso irregular, ou pelo menos fora do padrão, daquilo que é normal. Porém, vamos considerar que compartilhar mensagens com toda a sua lista de contatos é algo realmente tão fora de comum assim? Pode-se falar de uso indevido quando tal prática fosse artificialmente realizada no meio da campanha por meio de compra de robôs ou bots, o que não houve. Em nenhum momento isso fica comprovado.
Inclusive, lembrando-se que a prova que está colecionada aos autos são apenas 15 prints de mensagens que deveriam caracterizar esse disparo em massa. Bom, eu acho que 15 prints não é o suficiente para determinar essa viralização que a acusação tanto quer sustentar. Ainda mais que a acusação tivesse demonstrado um volume muito maior, esse compartilhamento de mensagem está no exercício regular da liberdade de expressão dos eleitores, no âmbito de suas esferas privadas. Contudo, não foi o que aconteceu no caso concreto. Houve somente uma mobilização de pessoas reais do pleito eleitoral. Inclusive, a própria acusação confirma isso. No parágrafo 18, eles afirmam que houve um aumento expressivo do apoio espontâneo. Ou seja, houve um apoio espontâneo dos candidatos. E por que houve esse apoio espontâneo? Porque os candidatos atendiam às demandas da população. Existia uma tendência de se votar em candidatos novos, em candidatos que não tivessem uma característica política anterior, e a população, tendendo a isso, evidentemente se apoiou os candidatos e começou a compartilhar isso. Não se pode como ficou demonstrado, a condenação dos nossos clientes por uso indevido de meio de comunicação está equivocada. Nossos clientes não foram nem os autores dos disparos de mensagens, foram meros beneficiários. No máximo, deveria se exigir... Agradeço ao doutor Gabriel Vitor pela sua sustentação. E para a tréplica, vamos ouvir a doutora Salísia Peixoto. Pois bem, excelências, vou tratar aqui de breves pontos apontados pela defesa que não devem se sustentar pelas razões mínimas. Obviamente, a defesa vai tentar passar a ideia de que não deve haver a reunião de ações, justamente porque, se analisados os fatos de forma separada, em algum momento pode-se entender que não há a caracterização do conjunto da obra. Entretanto, como eu já havia salientado, e muito bem a minha colega Raniela, há aqui a necessidade de reunião das ações, seja pelo artigo 96b das eleições, ou seja, com base no artigo 55 do Código de Processo Civil. É assim que entende essa corte e é assim que deve prevalecer o entendimento. No mais, não há que se falar em constitucionalidade do artigo 96b das eleições, porque a Constituição se refere à exigência de legislação complementar quanto à organização e competência da Justiça Eleitoral, e aqui nós estamos falando de uma norma que que tem caráter processual. Então, não há que prosperar esse tipo de argumento contra a inconstitucionalidade do artigo, logo deve ser mantida a reunião das ações para que seja analisado o conjunto da obra, que é o que deve prevalecer. Os recorridos falam que a gente fez uma comparação absurda entre os valores de rádio e o valor de hora da Rede Globo. Mas isso pode não ter custado caro aos recorridos, justamente porque eles são donos daquela rádio. O que a gente tem que se perguntar é se os outros candidatos também teriam as mesmas condições de usufruir dos tempos que os candidatos Silva usufruíram nas rádios. Além disso, não há que se falar em realização de ação em branco, porque todas as ações foram muito bem instruídas e, além disso, a tempo que se não fosse, entendimento... Aqui eu peço a extensão de mais 3 minutos, excelências. Se me for concedida, eu continuo dizendo que não há por que se falar em ações em branco, justamente porque a própria Justiça Eleitoral reconhece a possibilidade de apreciação, de se aguardar, né, a análise das próprias prestações de conta dos candidatos para seguir ou dar início a alguma ação, ainda que depois da diplomação. Não há que se falar aqui no distinguish aplicado ao caso da senadora Selma Arruda, porque, por quanto eles digam que não teve
elementos que comprovassem semelhança dos casos, aqui eu vos trago. Aqui eu vos trago. Eles trouxeram, inclusive, o slogan da nova campanha. No mais, Excelência, eu agradeço. Vamos ouvir agora para a tréplica o Dr. Gabriel Costa. Pois não, com a palavra o Dr. Gabriel Costa para a tréplica. Perdão, Excelências, eu não tinha percebido que meu microfone ainda estava mudo. Mas, iniciando com o argumento sobre o artigo 96b, diferente do quanto defendido pela recorrente, o artigo 96b já foi questionado em relação à sua constitucionalidade, porque exclusivamente ele influencia nas questões de competência do tribunal. Por exemplo, a AM não seria de competência absoluta de um corregedor. E quando um corregedor opera uma estratégia para atrair uma AM para ele, você começa a questionar, uma vez que a suspeição dele já foi levantada e o conjunto da obra, né, trazido como uma forma estranha de punir alguém por nenhuma prova, mas todas elas, ainda continua sendo defendido, mesmo perante candidatos que foram eleitos com uma aprovação assim considerável. O candidato a deputado federal foi eleito como o mais votado do Brasil e o outro foi eleito com uma porcentagem semelhante àquela de eleitores que afirmaram que votariam em candidatos que nunca ocuparam um cargo antes e que tivessem uma proposta diferente, o que é completamente oposto dos candidatos que interpuseram as ações contra os irmãos Silva. Além disso, nós temos, foram suscitadas outras questões em relação às provas e à sustentação de todas elas em conjunto. Mas não há provas suficientes a sustentar isso. Primeiramente, nós temos a questão do abuso de poder econômico baseado em um relatório estimativo do Ministério Público. Relatório este que foi produzido completamente unilateralmente e em detrimento da prestação de contas. E, além disso, em relação à própria prestação de contas, foi suscitado pela outra parte que os nossos clientes prestarem contas da pré-campanha era uma confissão ficta, o que não pode se sustentar, uma vez que a própria inicial do Ministério Público continha como causa de pedir o fato de os gastos no período de pré-campanha não serem contabilizados e, portanto, ficarem à margem. Então, não há como sustentar essas argumentações, considerando que o Ministério Público aditou uma ação com base em uma denúncia anônima, considerando que a alegação de suspeição que não foi julgada corretamente, considerando os vários fatores do caso, inclusive as formulações estranhas, porque os candidatos podem ter uma ideologia política, eles podem representar a nova política ou a velha política, e isso não quer dizer um slogan. Um slogan é algo exclusivo e que representa o candidato. Quantos candidatos já se elegeram com base na nova política? Bons ou ruins, iguais? Não dá para continuar punindo e perseguindo a política de uma forma de uma criminalização da política, principalmente perante números exorbitantes em relação à aprovação popular dos candidatos que nunca tinham ocupado um cargo eletivo antes, que não representavam uma ideia antiga de política e que, portanto, apenas se adequaram à nova realidade política do Brasil. Eu agradeço as sustentações dos ilustres advogados e a Corte irá deliberar posteriormente. Eu quero aproveitar o momento, acho que estamos encerrando essa primeira competição de julgamento simulado em direito eleitoral com esses dois grupos que abriram esses trabalhos e dizer que realmente essa técnica de julgamento simulado de Mudcut é fundamental para treinar exatamente essas habilidades fundamentais para o exercício da advocacia. Isso é muito importante. Então, doutora Raniela, doutora Valísia, doutores Gabriel Costa e Gabriel Vitor, parabéns. Independentemente de qualquer resultado, eu acho que a oportunidade de nós
termos a realização deste evento, por si só, já é um grande avanço na modernização do ensino jurídico no Brasil. Acho que isso é muito importante, eu parabenizo aos organizadores do evento. Eu, de modo especial, quero agradecer ao doutor Roberto Tavarnaro, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e a doutora Lavínia Coelho, do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por também terem cedido parte do seu precioso tempo para participarem deste primeiro evento, dessa primeira rodada, que, volto a dizer, foi realmente muito boa. Eu, então, passo a palavra ao doutor Roberto Tavarnaro, se quiser tecer algumas considerações, e depois a doutora Lavínia Coelho, e depois voltando para a organização do evento. Obrigado, desembargador. Eu, inicialmente, quero parabenizar Vossa Excelência pela condução desse julgamento e pelas oportunas intervenções que certamente acrescentaram muito na avaliação dos 4 futuros advogados que se apresentaram aqui. Parabenizo também a organização do evento. De fato, há uma organização competentíssima. Estamos trabalhando do Brasil inteiro de forma muito precisa, e tudo está acontecendo conforme o planejado. Parabenizo aos 2 Gabriel, a Salísia e a Raniela, que se apresentaram hoje, em princípio pela coragem de se apresentarem perante pessoas estranhas e se submeterem a uma avaliação difícil como essa. E também parabenizo pelo desempenho dos 4 nessa oportunidade, desejando a todos muito sucesso. Agradeço pela atenção e me coloco ao dispor também para alguma ajuda que for necessária. De início, eu queria agradecer a oportunidade de dividir esse momento, de aprender muito com todos os senhores. Desembargador Cláudio, parabéns pela condução. O senhor nos colocou dentro de um tribunal, dentro de um caso bem complexo, que a gente se depara todo dia. Eu aqui passei o final de semana estudando esse caso e disse, epa, eu já tive um processo bem parecido. Então, parabéns às instituições envolvidas, ao TSE, à Escola Nacional, à Abradep, à Instituição do Paraná, principalmente, sobretudo aqui, eu quero parabenizar todos os envolvidos, parabenizar a Raniele, a Salícia, os 2 Gabriel. De fato, o desembargador Cláudio nos colocou dentro de uma sessão do tribunal e do TSE, em que foram levantadas as questões que mais nos levam à inquietação, nós, julgadores, e os senhores, futuros advogados, foram brilhantes na defesa das teses. Parabéns e muito obrigada. Obrigado, doutora Lavínia, doutor Roberto. Eu acho que a função dessa First Electoral Multi-Court Competition é exatamente essa, né, de trazer o estudante para dentro de uma sessão, e a gente, com isso, vai treinando, né, essas habilidades que são essenciais para a melhoria da qualidade da advocacia e dos próprios tribunais, né, futuramente. Então, eu agradeço muito e declaro encerrada essa sessão e devolvo o comando da apresentação para a organização do evento. Muito obrigado a todos e um bom dia. Desembargador Cláudio, doutora Lavínia, doutor Roberto, em nome da organização, novamente, da Abradep, do IPRAD, da Escola Judiciária Eleitoral do TSE e também do Conselho Federal do OAB, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu acompanhei toda ela aqui, do início ao fim, e assim, foi um exemplo desse engajamento, dessa dedicação, desse compromisso acadêmico e intelectual de vocês. Eu queria agradecer muito e até pedir autorização. Nós vamos colocar todos essas partidas, nessas rodadas orais no YouTube, e vai ser, com toda certeza, essa primeira rodada vai servir de espelho pelo pioneirismo e pela qualidade que foi, né? Acho que nós estamos criando uma semente aí, como o desembargador falou, de uma modernização da academia brasileira, né? No estudo mais aprofundado, né? Da prática
do direito, especificamente da prática do direito eleitoral. Então, desembargador, eu queria agradecer demais ao senhor, à Lavínia, doutora Lavínia, doutor Roberto, e parabenizar os competidores, né? Como todos já destacaram, isso é um pioneirismo, não é a primeira vez que nós fazemos isso no âmbito eleitoral, e sem dúvida alguma vocês, além de muito corajosos, desempenharam muito bem esse caso difícil, né? E sem dúvida alguma aí estão deixando a marca histórica do primeiro Electoral Moot Court Competition. Então, agradecer demais a todos, e aí, em nome da organização, a gente declara encerrada essa primeira rodada oral, reiterando o agradecimento profundo, mesmo emocionado, a todos os senhores e as senhoras. Obrigado. Obrigado a todos, Marcelo. Muito obrigado. E acho que o YouTube não tem nenhum problema da minha parte. Mas concordando, então, a gente vai lançar, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima, que eu sei que os senhores têm outras rodadas, né? Então, boa sorte amanhã a todo estaremos, mundo. mesmo horário, amanhã de manhã. E doutora Lavínia Isso segue com a mesmo. gente na próxima, né, doutora? Sim, É sim. das 10h30 em sequência. Tranquilo. Muito obrigada. Vou finalizar agora a sessão. Ok. Até Obrigado, logo. Laila. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada a todos.